Texto do Reinaldo Azevedo no UOL. Pesquisa mostra por que Lula tem que ser grato aos seus inimigos e ao país. Vamos lá para a gente poder entender. A pesquisa mostra por que Lula tem que ser grato aos seus inimigos e ao seu país. Vamos trazer as informações aqui importantes. Pesquisa IPESP. Pesquisa Pulso Brasil, do IPESP, com levantamento iniciado no dia 19 de setembro e totalização de dados concluída no dia 22, aponta que 50% dos entrevistados aprovam o governo Lula e 48% desaprovam. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos em relação a julho. Houve um salto de 7 pontos entre os que aprovam, de 43% para 50%, e uma queda de 3 entre os que desaprovam, de 51% para 48%. Em 2 meses, portanto, deu-se um movimento favorável de 10 pontos percentuais. É a primeira vez desde dezembro do ano passado que o índice positivo é maior do que o negativo. Os números ainda são injustos, mas tudo indica que se movem no sentido de aproximar dos fatos e da percepção dos brasileiros. Não é segredo para os que acompanham esta coluna que há muito tempo considero o governo melhor do que registram as pesquisas. Pergunta-se, o povo, a opinião pública ou que nome queiram dar, têm sido injustos com a gestão? A resposta é sim. E daí? É preciso identificar as causas a partir da luta política. Alguém poderia cobrar que eu definisse aqui o que querem dizer melhor e pior. Não vou repetir aqui, vocês encontram em todo canto. Inclusive em minhas colunas, o número de emprego e renda, por exemplo, entre uma infinidade de outros dados positivos, são os melhores em muitos anos. Superam em todas as camadas a inflação, que se tornou efetivamente um problema. Sabemos uma questão importante, que é a natureza financeira. A dívida estressa o noticiário e monopoliza não exatamente a opinião pública, mas a opinião publicada. Essa gente faz parecer que o país está à beira do abismo, o que é falso. Não faz tempo, havia 2 nichos do que se tinha a impressão de que o Brasil caminhava para o caos: as pesquisas e o jornalismo econômico. Isso que o Reinaldo está falando é muito verdadeiro. Tá? O jornalismo econômico, ele é o zero e vezeiro de fabricar crises mesmo, sabe? De fabricar crises, de fabricar realmente problemas, de criar um ambiente em que parece que o Brasil vai quebrar. Essa que é a questão. Pode ser que a população esteja corrigindo a sua posição no primeiro caso, quanto ao segundo eu não sei. Uma mudança de qualidade só vai acontecer quando especialistas em economia não estiverem nem vendendo nem comprando, também começarem a dar opinião. O IPESP, dirigido pelo sociólogo Antônio Lavareda, está entre os institutos mais respeitados do país. Seus levantamentos evitam as perguntas louco Abreu. O que é isso? São as chamadas cavadinhas, indagações criativas que cavam resposta que se quer colher. Isso existe? É claro que sim. Há picaretas em todas as áreas. Por que não entre pesquisadores? Eu jamais permitiria que alguns tomassem conta da minha carteira. Turmas, é o pesquisismo, né, Reinaldo? Ideologia e renda. No que respeita às pontas da posição ideológica, não há surpresa. Aprovam o governo 95% dos que se dizem de esquerda e apenas 4% reprovam. Entre os que se autodefinem como direita, a reprovação é de 88% e a aprovação de 10%. O dado relevante se encontra entre os centristas, 49% e 45% em favor do governo. No grupo dos que se autodeclaram pobres, a aprovação supera a reprovação em 7 pontos, 52% e 45%. Esse corte representa 40% da amostra, na classe média 55% do total. Também há vantagem para o governo, 51% a 46%. Nos 2% que se dizem ricos, aí a reprovação dá uma lavada, 84% a 16%. Uma nota à margem, não há uma única razão econômica para essa gente exibir esse fel, a questão é mesmo puramente ideológica. As notícias, como nota o IPESP, o tarifaço ainda era o assunto mais lembrado pelos respondentes no momento em que se fez a pesquisa, mas o país estava sob o impacto da aprovação na Câmara da PEC da bandidagem. A percepção de que o noticiário é favorável ao governo Lula pulou de 31% em julho para 38% desta vez. A de que é negativo caiu de 41% para 35%. De maio para cá, o salto no noticiário positivo foi de 19 pontos, de 19% para 38%. E caiu de 45% para 35% a percepção das notícias ruins. O governo Lula está gerando notícias boas, tá, gente? Por incrível que pareça, num contexto geopolítico muito mais delicado.
É necessário nos perguntarmos, né, a quem serve o jornalismo econômico e financeiro, exatamente. Mas, Troika, obrigado! Obrigado pela super contribuição. Olha, gente, vamos seguir o exemplo dela. E o senhor do senhor Maestroika, desculpe. E quem mandar 20 pila ganha livro em PDF, tá, gente? Vocês têm que me mandar e-mail depois para eu dar de presente para vocês os brindes. Vale dizer, um saldo negativo de 26 pontos virou um positivo de 3. Uma reviravolta de 29 pontos em 4 meses. Gente. Saldo positivo é a diferença de 38% com 35% que está na tela. Mudou muito. Atenção, essa pesquisa ainda não captou o impacto das manifestações no dia 21 de setembro. Os dados já haviam sido coletados. E do discurso feito por Lula na ONU, com a piscadela posterior de Trump. Lembrei aqui no dia 21, ao comentar as manifestações do país afora contra a PEC da safadeza e contra a anistia dos golpistas, o texto Oração aos Moços, de Rui Barbosa, ele chama atenção para o importante papel que podem ter os inimigos na trajetória de uma pessoa. Escreveu que o melhor lhe acontecia vinha das maquinações dos malévolos. Encerro. Há tantas armações têm se dedicado às direitas brasileiras que acabam por fazer bem ao governo Lula e ao próprio presidente, não é mesmo? Deram-lhe a chance e nem poderia ser diferente de defender a soberania nacional contra uma agressão estrangeira. Ofereceram-lhe a oportunidade de levantar a sua voz contra os golpistas, facultaram-lhe a licença de ser aquele que fala em nome da justiça social, no caso do imposto de renda e da tributação dos super ricos. Enquanto isso, esses direitistas sinistros fazem o quê? De braços dados com os golpistas, defendem a impunidade e privilégios. Esses valentes estão colaborando para que muita gente perceba que, com efeito, o governo é muito mais eficaz do que vinha se registrando até então. E acho que há um espaço para que essa avaliação melhore e que se aproxime ainda mais dos fatos. A ver o que vai acontecer. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.